A paz do Senhor, povo abençoado. Efésios, capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Cristo nos vivificou, estando nós em ofensa e pecado. Em que noutro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Em outro tempo, no versículo 2 está dizendo, nós andávamos seguindo o curso do mundo, seguindo o príncipe da potestade. Andávamos em trevas, servindo o diabo. E a desobediência nossa com Deus nos faz andar seguindo o príncipe da potestade do ar e do espírito. Por isso que é importante que a gente seja obediente no que Deus nos manda. Versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, versículo 4, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Cristo nos tornou vivo e pela misericórdia e o amor de Deus nos reconciliou com o Pai. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 7. Para mostrar nos séculos que vão vir as abundantes riquezas da graça, pela bondade para conosco em Cristo Jesus. O amor de Deus para conosco em Cristo Jesus. 8. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. 10. Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, para que andássemos nelas. Somos criados por Deus em Cristo Jesus para as boas obras, para que a gente ande nelas. Mas nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Nós cremos que Jesus nos salvou naquela cruz, que Deus o enviou e o ressuscitou. E ele vive. E é essa graça que nos reconciliou com Deus. E hoje a gente tem a liberdade de ser chamado filho de Deus e chamar Deus de Pai. Versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, em outro tempo, eram gentil na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamavam circuncisão, feito pelas mãos dos homens. Em outro tempo, nós não éramos chamados povo de Deus, porque o povo que era chamado de povo de Deus não achava que a gente tinha o privilégio de estar com Deus. Em outro tempo, aqueles que eram circuncidados pela mão dos homens achavam que a gente era gentil, incircuncidado. Nós não merecíamos a graça, mas a graça foi nos dada. Nós não merecíamos a graça, mas a graça foi nos dada. 12. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, em outro tempo. Antes de Deus enviar Jesus para nós estávamos separados do povo de Deus, porque a gente não tinha esperança. Nós estávamos sem Deus. Só que quando Jesus veio e reconciliou a gente com Deus, nós nos tornamos povo de Deus. 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaram perto. 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um,
e derrubando a parede de separação que estava no meio, 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. 17. E vindo ele, Jesus, evangelizou a paz, e vós que estavam longe, e aos que estavam perto. Nós nos tornamos um só povo, mediante a graça de Jesus, mediante a salvação em Cristo Jesus, graça, dom de Deus, alcançada pelo amor de Deus por nós. 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Por Jesus, todos nós temos acesso a Deus por um mesmo Espírito. O Espírito Santo nos une ao Pai. 19. Assim que já não sois estrangeiro, vocês não são forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Nós somos hoje, mediante a graça, concidadãos do céu. 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício que é ajustado cresce para o templo santo do Senhor. 22. No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. O 20, 21 e 22 está dizendo: nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, onde Jesus Cristo era a principal pedra de esquina. E todo o edifício somos nós, bem ajustado, tentando fazer a vontade de Deus, fazendo o possível para poder caminhar com Cristo, fazendo o possível para obedecer a Deus, para estar no caminho do Senhor, fazendo o que agrada a Deus. É isso que é um edifício ajustado, e esse edifício é nós. Aí a gente cresce para o templo santo do Senhor, quer dizer, nós somos o templo, Deus habitando em nós, em forma do Espírito Santo. 22, no qual também nós somos edificados para a morada de Deus em espírito. Há um versículo na Bíblia que diz: se vós obedecerdes os meus mandamentos, o Pai e eu viremos em você e faremos morada. Através do Espírito Santo ele vai fazer isso. É por isso que há uma necessidade da gente buscar a santificação a todo momento. Porque quanto mais a gente sacrifica a nossa carne, crucificar a carne para viver do Espírito, eu crucifico a carne quando eu produzo fruto do Espírito lá em Gálatas 5, versículo 16 ao 22. Estudem lá. Fala sobre o fruto da carne e sobre o fruto do Espírito. Quanto mais eu largar a carne, parar de produzir fruto da carne e produzir fruto do Espírito, mais próximo eu vou estar de Deus. E mais em santidade eu vou estar, porque lá fala que contra isso não há lei. A partir do momento que a gente começa a produzir fruto do Espírito, a gente cumpre a lei. A gente cumpre os mandamentos do Senhor. E o Espírito Santo vai vir morar em nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Que Deus seja a nossa prioridade, que Jesus seja o nosso maior exemplo, que o Espírito Santo seja o condutor das nossas vidas. Não se esqueça, busque a verdade na Bíblia. Conhecereis a verdade vos libertará. O Espírito Santo pode te revelar tudo o que você precisa saber concernente ao reino do céu. Não fique retido somente às palavras dos outros. Vá buscar a revelação da parte do Senhor na Bíblia. Dê um like, comente e compartilhe, porque toda vez que você faz isso, o YouTube recomenda o vídeo para outras pessoas. Deus abençoe você e toda a sua família. Fique com Deus até o próximo vídeo.